Mas então acho que vale a pena a gente começar falando sobre a madrugada de hoje, né? Imbróglio, novela, muita gente dizendo que o Ceará tinha uma exigência daqui, uma exigência de lá, mas parece mesmo que Pulga queria era comer a feijoada e depois vir para Salvador, porque ele esperou o evento aí para poder se despedir da torcida, se despedir dos amigos e vir para o Esporte Clube Bahia. Toda a negociação, e aí me lembra até o caso Juba, né? Acaba levando muito a expectativa do torcedor, né? O torcedor sabe que não é a contratação que vai mudar o time de patamar, mas é aquela contratação que, sem sombra de dúvidas, pela disputa, pelos times que estavam de olho, até o Botafogo em outra oportunidade chegou a sondar Eric Pulga, é uma contratação que tende a contribuir e é uma aposta mega válida, né, pelo valor, para a realidade do futebol de hoje, para a realidade do Bahia hoje, não é um valor absurdo. E aí eu já puxo o gancho também para a situação que está acontecendo paralelamente, né? Falaram que não foi uma troca com Matheus Bahia e possivelmente Everaldo ou Iago Felipe, mas aí saiu agora a informação lá do Jornal O Povo de que eles estão tentando a contratação de Everaldo. Só a informação mais cedo do GE que eles encaminharam um empréstimo de Matheus Bahia, né? E aí quando a gente vai juntando ali as peças do dominó, a gente começa a entender mais ou menos como é que se moldou essa negociação. Mas enfim, sua percepção do aeroporto, da chegada de Pulga, que parece ser um cara muito humilde, né? Tem um sotaque carregado cearense, assim, a gente percebe pelo jeito dele, e agora veste camisa do Esquadrão a partir de 2025, contrato de 5 anos. Tá mudo. Vamos lá, é isso. Primeiro que não havia uma programação exata aqui, nossa, né, para que a gente fosse fazer essa cobertura lá no aeroporto. Foi algo que aconteceu de madrugada, eu preciso até agradecer a Neto, que foi quem incentivou, né? Na verdade, antes mesmo de Neto incentivar, Matheus, né? Matheus Goleiro, a gente chama ele assim, né? Nos bastidores aqui, mas um cara excepcional que sempre cola com a gente, né? Um profissional de ponta, né? E filmmaker, né? Fotógrafo, né? Enfim. Ele havia me perguntado, poxa, você vai para o aeroporto? Eu falei assim, velho, pô, tinha acabado de fazer um churrasco aqui, e a galera sabe que faz churrasco, fica ali na... E eu me aventurando a ser churrasqueiro, né? Tomando aquela fumaça, já fica meio sonolento e tal, já é domingo. Teoricamente, ali para quem trabalha no dia a dia, assim, que tem que ir para o seu posto, né? Na segunda-feira já é o dia normal, digamos assim, né? A cidade já acorda com o clima de agora sim é 2025. E aí você fica naquele clima, né? Eu falei assim, pô, quer saber de uma, velho? Eu acho que a gente não pode deixar de comparecer, né? E aí muita gente na ocasião falou assim, mas tá indo para poder fazer a aerolive, né, desses jogadores, eu acho que eles não merecem e tal, e não era bem pelos jogadores, né? Era pela notícia, era pelo compromisso que a gente tem com a audiência, pela resenha também, né? É importante. São nesses momentos que a gente acaba, às vezes, conseguindo debater com outros influenciadores, com gente do clube que está por ali, né? De repente a gente acaba pegando a palavrinha, tendo uma percepção que, distante aqui, sentado na nossa cadeira, no comodismo do dia a dia, talvez a gente não perceba, né? Então, assim, primeiro falando sobre Eric Luiz, né, que chegou do Atlético Paranaense. Já desde a sua entrevista lá para Monique Vilela, já se percebia um cara muito centrado, assim, muito religioso, inclusive, né, respeitoso e até tem uma boa oratória, assim, me surpreendeu, né? Não é todo jogador que consegue chegar assim, dar uma entrevista e ser claro com o seu pensamento, ser claro com as suas atitudes, enfim, com os seus posicionamentos, né? E me surpreendeu muito e contou como aspecto positivo, pelo menos para mim. Não que isso seja um aspecto positivo que vai fazer ele melhor jogador do que outro, melhor profissional do que outro. É como Renatinho Godeville, inclusive um abraço para ele, falou na nossa live lá no Zona Mista, né? São o tal do soft skills, né? São aquelas habilidades que você tem, né, de ser um cara agregador, sabe, de ter aquela fala mansa, de ser um cara que é bem querido, que facilita as coisas no dia a dia, e eu acho que ele, pelo que eu pude observar ali de perto, né, no sentimento ali, ali próximo, né, do cara, ouvindo e vendo a gesticulação dele, o comportamento, de que é um cara bem tranquilo, né, e acho que ele vai agregar bastante nesse aspecto também, que é importante, né, é importante, você ter um ambiente de trabalho sadio e um cara comprometido, faz com que as coisas agilizem, né? O processo seja um pouco mais rápido, né? De adaptação. E com relação a Eric Pulga, não foi diferente, né? Só que ele é um cara mais marrento, é um cara mais boleirão, sabe? Menino ainda também, né? Tem seus 23, 24 anos, para o futebol ainda é uma idade ali, digamos que ele chega numa curva ascendente para poder se consolidar e aí sim se estabelecer no futebol, mas é um cara que me parece estar com vontade de vestir a camisa do Bahia, sabe, Matheus? E eu fico feliz, de novo, com isso, né? De novo,
Não tô aqui querendo dizer que ele vai ser o cara do Bahia, que ele vai chegar, que ele vai resolver tudo só no sorriso. Não é isso. Longe disso. Até porque eu não acho que ele tenha que ser cobrado por isso. Ele tem que ser cobrado pelo futebol, né? Pelo que ele entrega dentro de campo. Mas me parece ser um moleque bem humilde, assim, marrento, e eu acho que isso é legal. A gente carece também dessa personalidade no elenco, e eu acho que essa variedade, né? Quando você joga num caldeirão, o cara que é mais experiente, o cara que é mais novo, o cara que é resenha, o cara que é boleiro, o cara que é religioso, o cara que é da farra, digamos assim, né? Com todos os cuidados possíveis, e o cara que é marrento. Quando você junta isso, velho, você tem um elenco que tende a ser campeão. A gente sabe e já ouviu várias histórias de vários elencos que foram bastante triunfantes em suas durante a história do futebol, não só no Bahia, mas como em outros clubes também. Né, e eu acho que isso é massa, assim, me traz uma tranquilidade, né, de entender né, de que quando o Grupo City, Rogério Ceni, Cadu Santoro e quem quer que seja que participe das contratações, também pensa nesse tipo de coisa, né? Então eu acho massa. Assim, eu acho massa e espero que quem chegue sempre venha com a personalidade, com algo diferente para poder agregar. Então essas foram as primeiras impressões, né? E só para falar do Corre, foi realmente difícil, né? Quando a gente decidiu, era 1h30, né? Eu já sabia que ele chegaria às 2h40, então foi sair daqui para ir lá no Barbalho, bater na outra ponta da cidade, para pegar Neto, para pegar a Via Expressa, para poder ir no aeroporto, para chegar lá, para entrevistar o primeiro, né? E esperar das 5 horas da manhã, 5h15, para poder Eric Puga chegar, e aí quando você chega em casa já é mais do que 7 horas da manhã, 6 e pouquinho, se eu não me engano. Né? Mas vale a pena, velho, como o Matheus falou, né? Não tem férias, mas quando se trabalha, você tem férias, porque você trabalha com o que você gosta. E quando você tá nas férias, você também trabalha e você tá de férias, porque você também tá trabalhando e tá fazendo o que você gosta, né? Então, enfim, quem não assistiu, quem não acompanhou, espero que chegue lá no canal principal e possa dar uma olhadinha para prestigiar. Exatamente, é por aí. Cara, sobre Puga, eu acho que é difícil encontrar jogador com essas características hoje, né? Enquanto você tava falando, eu tava pensando nisso, assim. Sei lá, tem Michael, né, que é aquele ponta que vai mais para dentro. Tem talvez um Ferreirinha, que não vai tanto para dentro assim de buscar jogo diagonal para finalizar. Mas é um cara que também tem essa capacidade do drible final, do 1x1 ali e tal, não sei o quê. E tem alguns jogadores dentro do futebol brasileiro com essas características, que tem Cebolinha que tá machucado, tá voltando aí, Luiz Araújo, mas são jogadores que ainda estão na realidade financeira que o Bahia poderia até alcançar, mas eu não sei se o Bahia estava tão disposto, porque não vem esse jogador com a garantia de ser titular. Puga, ele não vem com uma garantia de titularidade e nem se dentro do time titular vai ter uma peça com as características dele, né? Porque hoje o Bahia está jogando num 4-4-2. Eu acho até que ele pode jogar, por exemplo, ao lado de Lúcio, mas eu não tenho certeza se ele vai render no mesmo nível. Eu acho que ele pode jogar ali como aquele homem próximo da área, um meio atacante próximo da área, mas também não sei se ele vai render nesse nível, não sei se, por exemplo, um Cauli sairia para a entrada dele, sabe? Então, existem essas incertezas. E aí eu acho que o Bahia não ia fazer uma investida absurda por um jogador de uma posição como essa, né? E eu acho que o Bahia direcionou o alvo para essa posição de maneira muito pertinente, sabe? Os nomes de Eric e Eric Puga, principalmente, me agradaram por conta disso, né? Eu estava pegando alguns dados para poder fazer os vídeos dos anúncios e tudo mais, e encontrei dados relevantes desses jogadores, né? De Eric Puga, de Nestor e de Michel Araújo. E aí o de Eric Puga chama muita atenção, porque ele ganhou uma competição dentre todos os jogadores das Américas, América do Norte, Sul e América Central, que foram duelos terrestres, né? Duelos ganhos no chão. Ele liderou dentre todos os jogadores. Além disso, foi artilheiro da Série B, ganhou várias disputas na Série B em diversos aspectos de finalização, de oportunidades criadas e várias outras coisas. E o que me chamou a atenção de Eric, e eu acho que pouca gente tem se atentado para isso, é a quantidade de contribuições diretas em gols de Eric. Até o Brasileiro de 2024, nas duas edições anteriores, 22 e 23, ele era o volante do futebol brasileiro com mais participações diretas em gols. Se eu não me engano, eram 10 gols e 7 assistências em 70 jogos, se eu não estou enganado, no Brasileiro da Série A. Eric é um cara muito consistente, muito sólido. Não à toa, o Internacional estava querendo, tinha muita gente de olho e muita gente que não conseguiu contratá-lo por conta, justamente, da resistência do Atlético Paranaense, que foi por terra devido à queda. Então, assim, é interessante ver que as movimentações não enchem absurdamente os olhos, não mudam profundamente o Bahia de patamar,
mas são contratações, e aí eu me restringo, sem querer ser escroto e ignorar Michel Araújo, mas eu me restringo mais a Nestor, Eric e Eric Puga, de jogadores que, se o Bahia tentasse em outras oportunidades, e aí principalmente Eric e Nestor, talvez o Bahia tivesse que pagar uma grana muito alta, muito robusta e não conseguisse. Por exemplo, Nestor, se ele vem para o Bahia em 2023, depois de fazer uma temporada absurda em 2022 com o Rogério Ceni, né, contribuindo com gols, assistências, se tornando o segundo maior assistente do clube, atrás apenas de Reinaldo, desde que ele estreou no profissional. E depois, em 2023, ele faz o gol da final da Copa do Brasil e tudo mais. Nenhum time conseguiria tirar Nestor do São Paulo por menos de, sei lá, 80, 90 milhões de reais. E ele vem num, entre aspas, viés de baixa, porque teve uma lesão e o Zubeldia não aproveitou ele depois que ele retornou. E aí ele é negociado por esse valor de 10 mais 30, né? Que vai chegar a 40 milhões de reais. A mesma coisa a Eric. Eric, a gente não estava nem sabendo dos valores na época que o Corinthians fez proposta, que o Internacional fez proposta. O Atlético Paranaense só estava negando, só estava recusando, porque ele tem 6 anos de clube Atlético Paranaense, conquistou a Copa do Brasil, conquistou a Sul-Americana e foi titular ao longo de todo esse período. E ao longo de todo esse período, isso daí vai estar na declaração de Fusca, no vídeo sobre a contratação de Eric. Ele jogou na posição de Fernandinho, quando o Fernandinho se machucou, na posição dele, que é segundo volante, e com o Varini, o treinador que treinou o Atlético Paranaense por um tempo, jogou como lateral direito. Então, o cara que joga em tudo que é lugar, que é possível e imaginável, e conseguiu ir bem. Teve atuações sólidas em todas essas posições. Então, esses três, principalmente, chamando mais atenção para os dois Erics, para Eric Puga e Eric, porque Nestor tem essa dúvida do viés de baixa, né? O Bahia pagaria muito mais se ele tivesse voando, como foi em 2022 e 2023, e pagou isso, mas pagou isso porque ele realmente vem sem uma certeza absoluta da performance, porque não foi tão aproveitado em 2024, mas principalmente Eric e Eric Puga são caras que podem brigar efetivamente e buscar efetivamente a titularidade. Eric Puga por conta dessa brecha, de jogar ao lado de Lúcio, nesse cenário que o Bahia tem hoje, e Eric por conta da queda de Jean Lucas. O Jean Lucas do primeiro turno com o Eric desse ano de 2024 tem briga. O Jean Lucas do segundo turno com o Eric desse ano de 2024, Eric é titular. Sabe? A percepção hoje é essa. Pelo menos de acordo com o que a gente vê ali nos dados, né, para o nível de importância do jogador dentro desse contexto. Então, é essa hoje a percepção. Então, são contratações boas. E agora, Vitor,